Um deles não tava com o transponder ligado. Um deles não tava. E olha só, se fosse o sistema em pane, o TCAS em pane, o avião da Gol ia mandar informação. Onde você tá aí? Ó, você tá invadindo o meu espaço aqui. Sem resposta. O cara do jatinho não ia saber de nada, porque o TCAS dele estava inoperante. Tá. Mas o Gol ia saber. E aí ia dar comando só pro Gol. Faça alguma coisa, e o outro ia passar por baixo, ou por cima. Mas como era o transponder, aí o TCAS... aí o transponder já não conversava com o TCAS do outro, e aí... Putz. É muito triste esse acidente, muito triste. Então, 330 metros de diferença entre quem vai e quem Não vem. interfere, nessa distância, não interfere o voo um do outro. Se por acaso acontecer. Não. Passar um exatamente debaixo do outro. Não, e passam. E passa? Na Europa é comum os caras filmarem assim o avião passando. Nossa, que cagaço. É muito legal. Não, é muito legal, é muito controlado. O sistema, isso aqui tem um negócio que chama RVSM. Que é o quê? RVSM. Reversível Reduced Vertical Separation Minima. Ele diz que entre 29 mil pés, e agora fiz ao contrário, tranquilo. entre 29 mil e 41 mil pés, quem voa nesse espaço aéreo tem que ter os equipamentos muito bem calibrados, Precisos. tem que ter mais de 2 não sei o quê. Então são aviões qualificados para voar nessa altitude. E nessa altitude, nessa faixa de altitude, é onde voam esses aviões com 1.000 pés de diferença entre um e outro. Acima de 41 mil pés, aí já vão os jatos executivos, que voam mais alto, e aí lá é uma outra regra. Então os equipamentos são muito sensíveis, muito precisos. Tão precisos que quando ocorreu aquele acidente do Gol, do 1907, que um jatinho bateu na asa. Lá no Amazonas, perto da Serra do Cachimbo. Por quê? Porque os pilotos americanos estavam num nível de voo errado para a direção que eles estavam indo. Mas eles receberam informação errada ou eles erraram? Não, são várias coisas, né, que aconteceram ali. Eles deveriam ter descido de nível quando eles bloquearam Brasília. E isso não aconteceu. O controle de tráfego aéreo não chamou atenção, não teve comunicação e o voo foi seguindo, e quando o cara tentou comunicar já estava longe, aí ele pegou uma carta para ver a frequência de voo, não achou a frequência porque a carta dele estava vencida. Nossa. E aí foi um quiprocó, muita coisa para acontecer. Mas o fato é, ele estava na altitude que o instrumento indicava ali tão preciso que encontrou o outro pela frente, né? Então esse é o nível de precisão que existe hoje em dia nesses voos que impedem uma colisão. Então, e por que aquele colidiu? Porque o transponder, que é um equipamento que tem no avião, que indica para o controle de tráfego aéreo, altitude, velocidade e tudo mais, o transponder daquele avião, a investigação não diz se foi desligado ou se ocorreu uma falha. É inconclusivo, a evidência é inconclusiva. Se foi desligado, o sistema de proteção de colisão também é desligado. Porque o sistema de proteção é assim, o que ele faz? Um avião tem aqui, chama TCAS o sistema. Esse avião tem a proteção. Você inventou esse nome agora. Esse avião também tem. É Traffic Collision Avoidance System. Tá. Então, esse avião... E o que esse sistema faz? Ele cria 2 bolhas virtuais ao redor do avião. Uma bolha menor, de 3 milhas, se não me engano. Não lembro agora, valores não lembro. Mas é uma bolha. E tem uma bolha externa. Se esse avião aqui, que também tem a bolha dele... Invade esse espaço. Invadiu essa bolha de fora... Aí o computador dos 2 aviões já vão dar uma informação aural, assim, o cara escuta, traffic. E no instrumento dele pinta o aviãozinho onde que o outro tá. Assim, então ele tá vendo o aviãozinho dele e vê onde que o outro tá. Se tá subindo ou descendo, qual a direção que tá. E fica traffic. Isso já chama um alerta. Sei. Se nenhum dos 2 fizer nada e continuar se aproximando e entrar na bolha de dentro, aí agora os 2 aviões vão se conversar, porque os 2 têm o transponder, e o transponder de um tá conversando com o outro. Eu tô indo pra aí. Então, você não vai desviar? O que você vai fazer? Avisa pro seu piloto que você tem que descer e eu vou avisar pro meu pra subir. Então eles dão comandos ao contrário. Então, um avião vai falar assim, entra no Resolution Advisory, né? Que aí já muda de cor. O Traffic é amarelo, o Resolution é vermelho. Tá. Fala assim, descend now. E o outro vai falar, climb now. Um é para descer e o outro é para subir. E aí o piloto vai fazer isso. E se ele não fizer? Se ele não fizer, alguns aviões modernos vão fazer por automático. Ele.
Isso Então porque não a tecnologia é um pra tá esquerda e um pra direita, é pra cima e pra pra baixo? cima e pra baixo. Sabe por quê? É mais fácil? É porque se você faz desvio, você pode entrar na altitude de outra aerovia, não sei, mas o comando é pra subir e descer, Entendi. tá? E você vai evitar. E como eles estão conversando, todos os transponders conversam, tipo, esse aqui vai falar pra descer, porque ele sabe que abaixo dele não tem nada. Entendi. E esse aqui vai falar pra subir, porque ele sabe que acima dele não tem nada, então é mais seguro fazer isso. Então esse é o TCAS, e isso que impede colisão. Mas um deles não tava com o transponder ligado. Um deles não tava. E olha só, se fosse o sistema em pane, o TCAS em pane, o avião da Gol ia mandar informação. Onde você tá aí? Ó, você tá invadindo o meu espaço aqui. Sem resposta. O cara do jatinho não ia saber de nada, porque o TCAS dele estava inoperante. tá. Mas o Gol ia saber. E aí ia dar comando só pro Gol. Faça alguma coisa, e o outro ia passar por baixo. Ou Sei. por cima. Mas como era o transponder, aí o TCAS... aí o transponder já não conversava com o TCAS do outro. E aí... Putz. É muito triste esse acidente, É. muito triste. Mas você falou disso, dessas altitudes e tudo, da direção. Mas e quando tá subindo ou descendo, você não tá estabilizado? Não. Aí é outra coisa. Aí é outro... Isso aqui é rota, né? É quando já sai Já tá em voo de cruzeiro, é. Entendi. Para subir e descer, aí você tem o controle de tráfego aéreo. Também tem, né? Aqui em cima do oceano, você não precisa ter controle no meio do oceano, porque não tem ninguém voando ali, não tem nem como pegar radar ali. Entendi. Então essas regras se aplicam. Mas durante subida e descida, é um espaço aéreo controlado. Então o próprio radar da torre sabe onde está cada avião, o que cada um vai fazer. E não é assim, não é casa de mãe Joana. Pô, todos os aviões que estão chegando em Congonhas e tem avião chegando em Guarulhos, eles estão seguindo uma estradinha que é muito específica. Todos eles vão fazer aquela mesma coisa. E os que estão decolando também vão fazer uma estradinha que um aeroporto não vai interferir no outro. Cada um tem uma altitude. Muitas vezes, não sei se você já reparou, às vezes você decola de Congonhas, quando tá decolando do Jabaquara para Moema. Você decola e logo em seguida faz uma curva muito forte. O motor tá decolando. Tinindo. Aí de repente faz tum. Por quê? E o avião para de subir e você fica ali. Porque existe uma restrição de altitude para você não interferir com quem tá decolando de Guarulhos. E aí você vai cruzar um tempo assim para depois ser autorizado a subir de novo. Então é tudo muito bem amarradinho. É muito legal, cara. Muito legal. Nessa parte que eu dou curso para meio de voar, lembra que você perguntou, é remoto? É remoto. Então existe o curso online, que é o medodevoar.com.br, e existe um curso presencial também, que é um dia inteiro num hotel, inclusive em Guarulhos, o pessoal fica vendo avião e tudo mais. E nesse curso presencial, que é um dia inteiro, eu levo um controlador de tráfego aéreo, um chefe do setor de controle de tráfego aéreo, levo um piloto de linha aérea, levo um meteorologista, levo um engenheiro aeronáutico, levo um mecânico de manutenção, a ANAC participa. Então é um negócio muito legal que quem está assistindo pode perguntar na hora ali pro piloto as dúvidas que ela tem sobre, poxa, voar num ATR que tem hélice é seguro ou não? Aí vai ter um piloto de ATR lá para falar isso, entendeu? Então é um negócio muito bom e a pessoa, ela ganha tanto conhecimento e tanta segurança no negócio desse que ela sai de lá e fala, pô, vou comprar passagem aérea agora muito mais tranquilo, vou conseguir viajar de férias. Outro medo do pessoal também são pássaros grandes, né? Entrando no motor, na turbina. Sim, isso é uma questão de fauna, né? É. Fauna e é mundial isso, aqui cara. Em São Paulo, em Guarulhos, tem esse problema ou não? Tem. Já aconteceu aqui, inclusive, Urubu, colisão. Quero. Quero pequenininha, grande? Quero é desse tamanho, mais ou menos. O que acontece quando É que eu falo, quero até sacanagem na aviação. Quero cruzamento de quero com pica-pau. Qual que é o que dá no cruzamento de quero com pica-pau, né? Eu vou mandar o Tuti responder. Tá bom. Eu tinha um amigo que ele falava as coisas, ele perguntava assim, pô, como que é o nome daquele passarinho ali? Aí o cara falava assim, quero, então toma. Por quinta série total, Quinta série total. Mas tem risco de... Aliás, esses dias saiu que virou meme já, foi muito engraçado. Se eu não me engano, foi na Índia. Tem aquela fila de avião indo pra decolar e tem a câmera do aeroporto filmando assim. Aí um dos aviões que vem, aí tem um monte de pássaro na frente dele. Então, aí o cara para, né? Pô, não vou atravessar um monte de pássaro aqui. E a maioria dos pássaros são pretos, mas tinha um pássaro branco que ele tá voando assim, ele vai lá, bate no avião e cai no chão e fica assim.
E aí a torre tá vendo aqui, ele fala, não, aguarda aí que a gente vai mandar alguém, né? E nisso os pássaros pretos vão embora e o branquinho tá deitado no chão lá. Aí vem o pessoal do aeroporto com aquele carrinho amarelo, né? Aí para, aí o cara vai descer, quando chega perto do passarinho, ele levanta e sai voando, cara. O passarinho trollou. Cara, simulou uma falta. Passarinho argentino, né? Fazendo as suas, né? Mas os aeroportos têm controle de fauna. Guarulhos não é só... só... é um controle de fauna? É um radar pra isso? O que não, eles têm alguns equipamentos pra espantar os pássaros. Tipo fogos. No Galeão tem falcoaria. O que é isso? Eles treinam, são falcões treinados. Eles levam pra área onde é avistado um pássaro. Eles levam o falcão lá, porque o falcão é muito... ele marca o território muito bem. Então, se entrou um carinha no território do falcão, ele vai, caça o pássaro e ele é treinado pra manter pelo menos o pássaro vivo ali enquanto o cara não chega. E o cara tem que correr, senão o falcão mata o outro bichinho. Aí ele vai correndo, salva o bichinho, põe numa gaiola. Então e aí aquele passarinho já aprendeu, pô, não posso vir pra cá. E vai falar pros outros, ó, não vai ali pro Galeão não, que ali tem falcão. Cara. É assim que funciona, controle de fauna. Muito legal, cara. Porra. E aqui em Guarulhos tem não só de pássaros, mas tem de capivara também. Mas capivara qual problema pode dar? Já entrou capivara na pista. Sério? É. Cara. A capivara conseguiu roer por baixo da cerca. E passou. De repente aliás, teve uma noite, essa é engraçada também. Eu tava trabalhando em Guarulhos à noite, tava meio chovendo assim. E aí eu tava numa posição de onde ia sair o voo da minha empresa. E aí eu olhei pra outra posição, lá pro outro gate, né? Aí eu vi um cachorro. Falei, puta que cachorro feio do caramba, meu, mas muito feio esse cachorro. Eu peguei o carro e fui chegando lá e comecei a avisar, ó, tem um cachorro na posição, acho que era Golf 00 naquela época, hoje mudou a numeração toda. E aí quando eu fui chegando perto que eu vi que não era um cachorro, era uma capivara. Mas aí já chegaram o pessoal do controle de fauna lá, e eles têm uma ferramenta de capturar as capivaras. E... Que doideira. Mas no ar, por exemplo, o problema é quando tá subindo... a capivara, no caso, se ela invade uma pista na hora da decolagem e pega num trem de pouso, ela pode danificar. É mesmo? Mas no motor, o que acontece? Ela vai destruir. Explode o negócio? Uma capivara vai destruir o motor. Um pássaro também vai. Também vai. No caso do lado... Do Quero, você tá louco pra falar do Quero? Não, do filme lá do Tom Hanks, lá do Sully, Aquele foi ganso canadense. Mais de um? Foi um bando. Putz. Qual é o coletivo de ganso? Fluminense, né? Como que é? Não sei. Não. Acho que é bando, não é? Vê aí o coletivo de coletivo ganso. De pássaro, não é matilha. Putz, coisas aqui tá sério, né?